Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos fazer um pequeno estudo sobre graça de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical e vamos aproveitar mais à frente, vamos fazer uma leitura de, da carta de Paulo a Tito, mas antes a gente vai fazer uma breve introdução falando sobre graça, o que significa graça, o que a gente entende sobre graça. Porque de modo geral, todo cristão entende que nós somos salvos pela graça, nenhum cristão vai falar diferente disso. Mas muitas vezes nós achamos que temos de viver a nossa vida cristã pelo nosso esforço, nosso suor espiritual. Ou seja, a ideia é de que, sim, nós somos salvos pela graça, mas acreditamos que o sucesso na vida cristã depende exclusivamente ou basicamente de nós mesmos. Nossa dedicação, nossa disciplina, nosso zelo e o nosso suor. E aí, se nós fizermos isso bem, tivermos bastante esforço na nossa carne, então em algum momento Deus vai também nos ajudar. A ideia mais ou menos é, o lema na verdade não falado é: Deus ajuda a quem se ajuda. Então, todo crente, por definição, crê na graça e diz que fomos salvos pela graça. Porém, a Bíblia ensina que não somente fomos salvos pela graça, mas vivemos pela graça todos os dias da nossa vida. Essa tem que ser a verdade cristã para nós, né? Salvos pela graça, mas também vivendo pela graça. Mas o que é graça divina? De modo geral, a resposta imediata é: graça é favor imerecido. Mas será que é só isso? Será que graça é só favor imerecido? A graça é mais do que favor imerecido. A graça é um benefício concedido àqueles que merecem a real condenação. Graça é um dom gratuito, quando o que se merecia, na verdade, era plena condenação. Graça de Deus graça é Deus concedendo favor àqueles que só merecem maldição e condenação por seus atos rebeldes. Somos salvos pela graça a parte de nossas obras, de nossos méritos. Na verdade, só temos demérito. A graça, então, é tratar a pessoa sem a mínima referência ao merecimento e sem referência às suas obras, mas unicamente de acordo com a infinita bondade e misericórdia de Deus. Então começa já a definir um pouquinho a respeito disso. E aí a gente fica pensando, mas se a graça de Deus não depende do nosso desempenho, de nossas obras, então por que Deus então ia determinar, ia falar que nós deveríamos fazer boas obras então? Provavelmente Deus não se interessa por nossas obras. Então a gente não tem responsabilidade nenhuma para viver a nossa vida de maneira santa, piedosa e fazer boas obras. Esse é um pensamento errado, meus irmãos, que a graça divina não é a liberdade para fazermos o que quisermos, ou vivermos na libertinagem, ou sem responsabilidades. Os filhos de Deus nascidos de novo não vão tentar usar a graça como desculpa, o pretexto para se esquivar de obedecer. Porque, na verdade, a graça de Deus nos induz à obediência e não para longe dela. Então temos vários ensinamentos na palavra de Deus, nas escrituras, sobre obediência, nos ensinando a obedecer. Então a graça ela vai nos impulsionar a obedecer, nos capacitando, nos dando poder para isso, nos dando também a motivação, ela não vai nos levar para longe disso. Esta graça que nos salva, então, vai nos dar a capacidade e a motivação correta para obedecermos os mandamentos de Deus, pois a obediência é a única resposta apropriada à graça de Deus. Outro erro também que tem às vezes em relação à graça de Deus é achar que depois que somos salvos pela graça, temos que viver a vida cristã baseada em nossos esforços, é o que a gente já comentou ali no início. A ideia que se tem é que a graça é como se fosse um cupido. O que o cupido faz? Ele demanda vários esforços, né, até que duas pessoas se apaixonem. Ele gasta as suas flechas, né, tentando acertar ali nos corações para que fiquem juntos até que ele chegue a um casamento. Mas depois que chega o casamento, o cupido abandona o casal. Né? A ideia é que agora é tudo com eles. Eles têm que se virar.
O Cupido, na verdade, ajuda até chegar ao casamento, e aí depois do casamento, nas dificuldades do dia a dia, ali onde vem os conflitos, o Cupido abandona para que o casal se vire. E muitas vezes a gente pensa na graça divina assim também. Ela nos leva até o altar da conversão com Cristo. Depois de tudo, depois tudo na nossa vida cristã depende somente de nós mesmos, dos nossos próprios esforços, do nosso desempenho. Ou seja, muitas vezes nós somos insensatos como os Gálatas, que começaram na graça do Espírito Santo, mas depois acharam que poderiam se aperfeiçoar no esforço da carne. Então, o que a gente vai procurar ver na carta de Tito é exatamente como o apóstolo Paulo trabalha isso. Como ele trabalha a questão da graça salvadora e a graça capacitadora, ou santificadora. Então, nessa primeira introdução, a gente já falou um pouquinho o que significa a graça de Deus, e agora daqui a pouco, vamos ler o texto bíblico.